Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e finalmente, depois de 2 meses, eu vim aqui para mostrar para vocês, para falar para vocês o resultado daquela pesquisa que eu tinha feito com vocês no começo de abril. Eu tinha a ideia de deixar online apenas um mês, só que eu deixei um pouco a mais porque eu queria ver se mais gente ia responder e no fim das contas eu acabei tendo em torno de 56 mil respostas, o que eu achei que é uma boa amostragem do meu público, porque eu tô aí com um pouco mais de 250 mil inscritos, mas os meus vídeos normalmente chegam até uns 100 e poucos mil visualizações, então 50 mil até que tá bom, é pelo menos metade do público que costuma assistir mesmo os meus vídeos com mais frequência. Muita gente respondeu de forma incompleta, mas eu não descartei essas pessoas que responderam incompleto, porque muita gente veio reclamar que o site não era muito adequado, o site era meio ruim, meio que dava umas engasgadas, às vezes a janela fechava e não queria voltar, e aí, enfim, a pessoa acabava respondendo de forma incompleta, mas no fim das contas eu acho que eles não fizeram lá muita diferença, porque não foram muitos os incompletos. Eu também quero acreditar que as pessoas não sacanearam muito para responder as perguntas, que responderam realmente a verdade ou o mais próximo disso, para que a minha pesquisa não seja invalidada. Várias perguntas que eu fiz, depois pela resposta das pessoas eu percebi que eu devia ter elaborado de outra forma, depois eu pensei em várias perguntas que eu acabei não fazendo, e mesmo assim muitas pessoas já ficaram reclamando que eram 33 perguntas, que devia ser mais curto, etc. E faltou tanta pergunta que eu queria fazer e eu teria reformulado tantas outras, mas enfim, é só para ter uma noção mesmo, valeu por uma primeira tentativa, eu acho que os resultados foram bem positivos. Bom, vamos começar então, eu vou ler aqui. A primeira pergunta era qual a sua idade. A maioria, em torno de 45%, tem entre 18 e 25 anos, que é o que eu imaginava, tá? Vai ser coerente depois com as perguntas no que diz respeito à ocupação, né? São ocupações de pessoas que estão ou terminando a escola, ou estão na faculdade, ou acabaram de se formar, enfim. Tem aí uma parcela de 21% entre 25 e 35, e somando tudo, só 5,5% com mais de 35 anos. E tem aí uma parcela de quase 30% menores de 18. Achei isso bastante interessante, não fugiu muito do que eu estava esperando. É essencialmente o público que costuma, com mais frequência, frequentar o YouTube. Vamos lá, qual é o seu gênero? Eu coloquei aqui essa pergunta principalmente porque eu queria ter certeza de que o Analytics do YouTube estava me fornecendo uma resposta correta. Porque muitas pessoas tinham me falado que acessavam o YouTube ou os vídeos através da conta do irmão, da irmã, da mãe, do pai, do tio, do primo. Então, por exemplo, se eu sou homem e acessei o vídeo do YouTube através da conta da minha mãe, o YouTube vai computar como se uma mulher tivesse visto e não um homem. Então eu queria ter feito essa pergunta para ter certeza. E no fim das contas, meio que eu acho que esses casos aí do YouTube não fazem muita diferença, porque ficou bastante coerente, bastante coincidente com o que eu recebo do YouTube, tá? Em torno de 11% de público feminino. Além de ter uma coincidência muito grande com o YouTube, que também dá cerca de 11% de público feminino, eu fico me perguntando se o público da internet no Brasil, ele é prioritariamente masculino mesmo, né? E aí eu tô dentro da média, ou se os meus assuntos, se os meus temas interessam pouco às mulheres. É uma reclamação recorrente de vlogs de opinião. O meu vlog não é só de opinião, ele também é de ciência, mas eu acredito que a seleção do meu público se enquadre mais entre o público dos vlogueiros de opinião do que entre os públicos específicos de cada uma dessas áreas aí. Deu aqui na minha pesquisa em torno de 7% de transexuais. Eu sei que é provável que muitos transexuais assistam meus vídeos e gostem do que eu falo, inclusive porque alguns vídeos abordaram essa temática, mas eu não acredito que tantos assim fossem me seguir. Eu não sei agora se realmente é uma quantidade muito grande de transexuais que me acompanha, ou se isso foi sacanagem mesmo, alguém que trollou e quis ficar repetindo, inclusive porque quando eu fui olhar os dados individuais, tinha muita pesquisa repetida, então a pessoa pode ter limpado a memória cache do computador e ter reiniciado e ter feito a pesquisa novamente. Eu não sei se alguém teria tanto trabalho para fazer isso, mas se não foi isso, tomara que seja então uma significativa de inclusão do meu canal, né, colaborando aí com um público transexual grande. E aí o resto seria masculino, no caso aqui de tudo deu 82% de público masculino, somando tudo, etc. Em qual região você mora? Deixei aqui uma especificação de que há mais de 6 meses, né? Ou seja, não é um lugar que você esteja em trânsito. E tá aqui, claro, como era esperado, 50% das pessoas na região sudeste. Era esperado porque a região sudeste é a mais populosa do Brasil. Das outras parcelas, 18% região sul, 18% região nordeste, quase 19%, 8% mais ou menos região centro-oeste, 2,8%, quase 3% aí da região norte, e 3% que moram no exterior.
Infelizmente, nesse meio tempo aí que eu deixei essa pesquisa aberta, o site dos caras mudou. Então, antes eles estavam disponibilizando um mapinha para eu ver da onde a pessoa estava respondendo a pesquisa, e agora eu não estou mais achando esse mapa. Não sei se eles excluíram, ou sei lá, se eles vão querer cobrar mais dinheiro de mim. Mas que eu já tinha visto, a maioria das pessoas que moravam no exterior estavam respondendo dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá e Inglaterra, Alemanha, enfim. E claro, Portugal, né? Até por causa do idioma. Então é legal saber quais são os países em que moram, né, essas pessoas que não moram no Brasil. Qual é a maior titulação escolar que você possui? E basicamente deu que 47% tem o ensino médio completo, o que faz todo sentido para a idade, que eu já abordei, e também porque eu vou abordar no futuro da ocupação, porque muitas pessoas estão cursando faculdade ou então estão estudando para o vestibular, etc. Depois 33% já possuem ensino superior, ou seja, tem 33% de formados, e aí em torno de 3,5% que tem mestrado e doutorado, 9% que concluíram o ensino fundamental e 7% que concluíram o ensino básico, né, o ensino primário no caso. Eu esqueci de separar aqui entre lato sensu e estrito sensu. Então teve gente que faz pós-graduação, mas não é mestrado e doutorado, então eu não dei uma alternativa aqui, tá? Desculpe a essas pessoas, tá? Aí depois eu fiz algumas perguntas sobre renda. Eu deveria ter perguntado renda per capita, ou seja, qual é a renda per capita da sua casa, do lugar onde você mora. Mas eu achei que muita gente não ia conseguir responder de forma satisfatória, então eu dividi a pergunta em dois. Eu perguntei qual é a renda bruta da sua casa, ou seja, quanto todo mundo ganha somado todas as cabeças, e na segunda questão eu perguntei quantas pessoas moram na sua casa. Aí óbvio que eu não tenho como saber o igual para todo mundo, e saber que se moram mais pessoas numa casa não necessariamente quer dizer que elas entram naquela fatia que está ganhando tantos por cento. Então eu fiz uma amostragem de 115 indivíduos que responderam esta minha pesquisa, tá? De 115 respostas, e fiz uma comparação dessas duas perguntas, tá? Chegando aí a uma porcentagem de renda per capita. Eu tentei pegar em pedaços equidistantes da pesquisa, né, essas 115 pessoas. Eu sei que é uma amostragem muito pequena para 56 mil, mas é o que eu tinha tempo para fazer. Se eu vou pegar mais do que 115 pessoas, eu também não sei nem processar esses dados depois. Eu cheguei a uma conclusão de que em torno de 22% das pessoas que responderam, né, no caso da amostragem que eu fiz, ganham entre R$1.000 e R$1.500 por cabeça. A segunda parcela seria 21% das pessoas que ganham de R$1.500 a R$2.500 por cabeça, 18% que ganham de R$500 a R$1.000 por cabeça, em um extremo aqui ainda, 13% que ganha entre R$4.500 e R$10.000 por cabeça, 12% empatados nos dois extremos que ganham entre R$2.500 e R$4.500 por cabeça, e as que ganham entre R$200 e R$500 por cabeça. E nos dois extremos, 0,85% que ganham mais de R$10.000 por cabeça, ou que ganham entre R$130 e R$200 por cabeça no extremo mais pobre. Então, como eu pude imaginar, você tem aí um gráfico de sino, né? Em que no meio tem as pessoas que ganham entre R$1.000 e R$2.500 por cabeça, e depois vai decrescendo quanto mais rico ou mais pobre as pessoas ficam. Obviamente que é completamente desproporcional à proporção de riqueza do Brasil. Quem ganha R$1.500 por cabeça, tá bom, de acordo com as estatísticas do governo, já é considerado milionário, né? Mas fazendo uma análise mais realista, né? R$1.500 por cabeça ou R$1.000 por cabeça é classe média essencial. O pessoal que ganha até R$300 por cabeça, aí eu já posso considerar que seja uma classe pobre. E obviamente que quem ganha mais de R$10.000 por cabeça, até antes, né? Até quem ganha entre R$4.500 e R$10.000 por cabeça é considerado rico no Brasil. Agora, a questão é, você tem que levar em conta o que a pessoa gasta também, né? Aonde ela mora. Se você for ver que a maior parte do meu público respondeu que mora no Sudeste, metade das pessoas moram no Sudeste, não é de se surpreender que eles tenham esse valor de renda mensal, porque você tem que levar em consideração que são pessoas com acesso à internet banda larga, que o Sudeste é uma região muito cara do Brasil. Então, todos os comparativos que eu já fiz com os meus amigos que moram em regiões diferentes do Brasil, exceto algumas coisas muito pontuais, né, como produtos muito locais, ou enfim, sei lá, coisas que precisam ser realmente vir de longe, a maioria das vezes o Sudeste é mais caro do que o Nordeste, o Norte, o Sul e o Centro-Oeste. Então, enquanto, sei lá, um aluguel no Nordeste pode estar numa média, vai pegando uma cidade cara, que sei lá, tipo Natal, Recife, pode estar uma média de, sei lá, R$800 um aluguel, aqui em São Paulo você consegue achar uma média de R$2.000 o aluguel. Então, quer dizer, é meio que natural que se você tem um custo de vida muito alto, em média, os salários vão ser maiores para sustentar esse custo de vida. Claro, né, as pessoas mais pobres, né, a população mais pobre do Brasil, não está ou acostumado a ver vídeos no YouTube, ou não tem acesso à internet banda larga, ou não vive em algum lugar em que talvez os meus vídeos tenham sido compartilhados
compartilhados, tá? Isso talvez explique o porquê dessa defasagem, mas teria que fazer um estudo com canais grandes para ver qual é a proporção, sei lá, se o Porta dos Fundos tem uma proporção maior de pessoas pobres, enfim, teria que dar uma comparada. Mas é interessante saber que a maioria das casas tem entre 3 e 4 pessoas, tá? Somando os dois aí dá mais de 50%. Aí das pessoas que moram com você, quantas assistem o meu canal? Eu tinha falado para você não responder essa pergunta se você mora sozinho. Como deu 14% do meu público diz que mora sozinho, e a quantidade de pessoas que responderam essa minha pergunta dá muito mais de 90% do total de pessoas que responderam a questão, eu vou presumir que muita gente não leu essa parte e mesmo morando sozinho, anotou que só ela assiste meu canal. A maioria das pessoas, mesmo desconsiderando isso, dizem que assistem sozinho isso em casa mesmo. O 67% das pessoas são as únicas pessoas do seu ambiente familiar a assistir o meu canal. Só 6% das pessoas, quase 7%, responderam que uma ou mais pessoas assistem o meu canal em casa. E quase 15% falou que eventualmente falam para alguém assistir, alguém da casa assistir algum vídeo meu. Eu fiquei interessado muito numa alternativa que eu pus de propósito, que são as pessoas que assistem escondido meus vídeos nas suas casas, porque senão seus familiares brigam com elas. 11,5% responderam que assistem escondido mesmo, para que os outros familiares não vejam. Isso pode significar que responderam errado também, que trollaram a pesquisa, mas pode significar também algo desagradável, né? De que você tem uma intolerância aí dentro de casa, talvez devido aos temas que eu abordo. E aí depois eu fiz uma pergunta parecida. Quantas pessoas do seu convívio social você sabe que assistem meu canal? Aí inclui amigos, colegas de trabalho, familiares que não moram com você e etc. Vai dar uma sobreposição pequena com a primeira pergunta, mas no fim das contas deu também uma maioria de pessoas que assistem meu canal sozinhos, né? Que não conhece ninguém que assista também, mas bem menor do que 67%. Deu 54%. E 20% disse que mais uma pessoa pelo menos assiste, 22% deu que entre 2 e 5 pessoas assistem, e apenas 3%, quase 4%, falaram que mais de 5 pessoas que eles conhecem assistem meu canal também. Isso também é um dado muito interessante a meu ver, porque ele mostra que o meu público ele é bastante seleto mesmo. Tem uma questão de interesse individual, que mais da metade das pessoas ou não convivem em um ambiente em que as pessoas possam ter interesse em assistir meus vídeos, o que é direito delas, ou simplesmente tem talvez uma dificuldade de divulgar esse trabalho para os amigos ou de alguma forma assim e fazer com que eles assistam. Pode ser também uma série de coisas, né, que a gente pode argumentar sobre isso, que eu vou discutir mais pra frente. Aí depois aqui, qual a sua ocupação como fonte de renda? É óbvio que eu deixei algumas coisas de fora aqui, muita gente veio me reclamar porque eu deixei algumas profissões de fora. Bom, a maioria é dependente, eu falei aqui, estudante que mora com os pais, deu 60%. Então isso dá uma coerência muito grande com as outras respostas que diziam a ver com renda e faixa etária, ou seja, a maioria das pessoas entre 18 e 25 anos, estudante que mora com os pais, está terminando ensino médio ou está cursando faculdade. 21% são funcionários de empresas privadas, exceto professor, eu fiz questão de separar os professores nessa pergunta. 5% são funcionários públicos, também exceto professores. 14% eu coloquei como autônomos profissionais liberais. Eu sugeri que aquelas pessoas que se enquadravam em categorias que não estavam discriminadas colocassem a resposta aqui. Nessa de funcionário público, talvez pudesse ter sido incluso aqui, por exemplo, os militares. Vi alguns militares me perguntar aonde eles se enquadravam. Entre professores de instituição privada, 2%, e professores de instituição pública, 1,5%. Eu queria saber isso para saber quantos professores assistiam o meu canal. Coloquei aqui também bolsistas, né? Então seriam mais pós-graduandos ou técnicos, né? Como Ciências Sem Fronteiras, etc. Deu 8%, o que também é muito maior do que a proporção de bolsistas na população em geral. Então quer dizer que, obviamente, pessoas mais ligadas com a vida acadêmica, como é o meu caso, assistem mais o meu canal. 8% de desempregados, 0,4% de aposentados, o que também tem coerência com a faixa etária mais velha, né, de pessoas mais idosas também, que deu um número parecido com esse. 3% que vive de renda, né, coloquei aí pensão, herança, essas coisas assim, tudo que não fosse aposentadoria. E depois eu fiz uma pergunta perguntando quais são as suas atividades principais. Por quê? Porque na pergunta anterior eu não conseguia abarcar, ou eu teria que fazer alternativas demais para abarcar pessoas que estudam e trabalham, ou pessoas que têm uma fonte de renda e estudam. Então, apesar de parecer meio redundante, são informações diferentes. Tanto é que, somando pessoas que apenas estudam no colégio, ensino fundamental e médio, e apenas estudam na universidade, deu 50%, né? Deu metade do público do canal. Só que, das pessoas que eram consideradas dependentes e moram com os pais ou qualquer outra coisa assim, deu 60% na outra questão. Então tem aí uns 10% de diferença que devem estar enquadrados em outros
categorias aqui. Então pessoas que fazem pós-graduação deu aqui 2,5%, aí que apenas trabalha, né, que não estuda, deu 21%, que estuda e trabalha junto com o ensino médio e fundamental deu 3%, que faz faculdade e trabalha deu 14%, que faz pós-graduação e trabalha deu 4%, que não estuda nem trabalha 4,8%, quase 5%. Aonde você prefere assistir meus vídeos? Na outra pergunta, maioria esmagadora, 97,7% prefere assistir em casa, então nem tenho o que discutir com relação a isso. Eu deveria ter incluir uma alternativa aqui em trânsito, né, para saber quantas pessoas assistem, sei lá, indo para o trabalho, indo para casa, indo para a escola, enfim. De qual tipo de mídia você costuma tirar mais informações sobre o cotidiano? 90% aqui falou da internet. É meio óbvio, né, que um público que vai responder uma pergunta feita pela internet vai responder esse tipo de coisa. Então, isso também é um pouco enviesado no que diz respeito à população em geral. Deu aí uns 8,5% da televisão, 0,5% do rádio e pouco mais de 0,5% de jornais impressos. Mas achei interessante, né, esse 1%, 1,5% aí, que assiste meu canal, mas que ainda tira majoritariamente suas informações de outras fontes de comunicação. Com qual tipo de conteúdo você costuma gastar mais tempo na internet? Pedi para marcar uma alternativa só, a maior, e 38% falaram que gastam seu tempo mais vendo vídeos na internet mesmo. O que também faz sentido porque o público é do meu canal, que é um canal de vídeos na internet. 24% que gastam mais tempo em redes sociais e vídeos no YouTube, e só 6,5% que gastam mais tempo em redes sociais, como Facebook, Twitter, etc., do que no YouTube. O que também pode ser um enviesamento, né? Você tem um público de Facebook no Brasil que é muito maior do que o público de YouTube. Mas talvez a resposta tenha sido essa porque eu perguntei sobre tempo. Então, uma pessoa que gasta meia hora vendo um vídeo meu, por exemplo, às vezes gasta 5 minutos no Facebook porque só vai lá ler os recados, etc. Não quer dizer que exclua uma coisa ou a outra. Qual a plataforma de vídeos que você mais usa na internet? Deu aqui 92% YouTube e 7% Vimeo, 0,1% Dailymotion e o outra deu 0,5%. Não quis colocar aqui nenhum site de plataforma pornô aqui. Se tivesse colocado aqui, talvez tivesse desbancado até o YouTube. Aí eu perguntei com que assiduidade a pessoa assiste meus vídeos, mesmo levando em conta que eu demoro para postar vídeo, e 41% falou que ainda assim assistem assim que são postados, né? Pelo menos 41% desses 56 mil, né? Outros 27% falaram que conferem toda semana para ver se tem alguma coisa nova. E as outras pessoas conferem ou com menor assiduidade ou nem conferem, só ficam sabendo por compartilhamento e etc. Perguntei quantos canais as pessoas costumam assistir no YouTube. Quase 30% colocaram entre 5 e 10 canais e mais uns 25% colocaram entre 2 e 5 canais. 35, 36% que assistem mais do que 10 canais, e aí eu tô juntando várias categorias que eu tinha separado aqui, né? E só 8% que assistem só o meu canal, o que é esperado também. Eu tinha feito uma pergunta sobre os tipos de conteúdo do meu canal. Meu canal tem conteúdo informativo e tem conteúdo opinativo. Nem sempre fica muito bem separado quando é um e quando é outro, mas a gente consegue ver linhas majoritárias em cada um dos meus vídeos. Então, se é um vídeo mais explicativo ou se é um vídeo mais opinativo. A maioria das pessoas disse que gosta dos dois. Eu fiquei muito feliz de saber disso, tá? Tá aqui 72% prefere os dois, prefere que eu continue mantendo as duas linhas. 15% preferem só os informativos e 5% preferem só os opinativos. Duas perguntas que eu fiz derivadas dessa, que eu achei extremamente interessantes, sobre qual o meu grau de confiabilidade, o quão as pessoas confiam no que eu falo. No que diz respeito às informações que eu passo, em torno de 83% das pessoas confiam ou integralmente no que eu falo, ou grandemente no que eu falo, em quase tudo que eu falo. É uma responsabilidade muito grande, né? É um pouco preocupante também, né? Vocês vão ver aí, né, as perguntas de quantas pessoas vão conferir as fontes do que eu falo. Uma quantidade muito grande simplesmente acredita, que é tudo que eu nunca quis, na verdade. Eu nunca quis esse tipo de coisa. Eu sempre quis que as pessoas pesquisassem, fossem atrás do que eu falo e não confiassem só em mim. Mas talvez eu passe realmente uma impressão de credibilidade que a pessoa não sinta necessidade de ir atrás do que eu tô falando para ter certeza, porque ela acha que eu já fui atrás, então eu mereço crédito. Mas só tomem cuidado com isso, tá, gente? Não é porque eu falei que é verdade. Vão dar um pulo atrás das minhas fontes e confiram o que eu tô falando. Mas eu agradeço muito a confiança que tem em mim, tá? E também, obviamente, me preocupa a responsabilidade que isso gera. E tem aqui uns 8% mais ou menos que desconfiam de quase tudo ou não levam nada a sério o que eu falo. E com relação às opiniões, como também era de se esperar, o índice é um pouco menor do que das informações, né? É coerente com as respostas que foram dadas naquela outra pergunta, que eu perguntei sobre o tipo do meu conteúdo. E com relação às opiniões, mesmo assim, cerca de 70% das pessoas
confiam ou integralmente ou quase sempre nas minhas opiniões. Apesar de não ser 83%, ainda é um número bastante significativo. E que também não é nada do que eu quisesse gerar. Agradeço muito a confiança que vocês me dão, mas a gente tem ainda aí uns 30% do meu público que não concorda plenamente comigo, mas menos de 1% discorda quase sempre ou integralmente das minhas opiniões. O que é interessante, né? O meu índice de discordância também é muito baixo, ou pelo menos o índice de discordância de quem se deu ao trabalho de responder essa pesquisa, né? A gente tem que levar em conta esse viés também, né? Muita gente que discorda do meu canal, assiste só por, sei lá, por masoquismo, não quis responder a esse questionário. A outra pergunta: há quanto tempo você conhece o meu canal e como foi a sua interação com ele? E aí o que acontece? 1/4 das pessoas que responderam, 25%, conhecem o meu canal há mais de 2 anos e nunca pararam de acompanhar. Agradeço muito a vocês aí, sobreviventes aí, os survivors aí, que continuam acompanhando sem parar. 12% que conhecem há mais de 2 anos, acompanharam por um período, pararam de acompanhar no meio do caminho, depois voltaram, pelo menos voltaram a tempo de responder essa pesquisa. 17% que conhecem há mais de 1 ano, mas menos que 2. 5% que conhecem nesse período, mas pararam de acompanhar, depois voltaram. 17% que conheceram ano passado, 15% conheceram ano passado, não deram muita trela e foram passar a me acompanhar agora, em 2015, e 7%, quase 8%, que me acompanham só a partir de 2015 mesmo. No caso, devo presumir em abril, né, porque foi quando a maior parte das pessoas respondeu a esta pesquisa que eu fiz, tá? Aí depois, aqui começou uma pequena confusão. Como você conheceu o meu canal? Óbvio que eu não tinha como dar todas as alternativas possíveis. Tem muitas maneiras que você tem para conhecer um canal de alguém, então não dá para você abarcar tudo nas alternativas. Então eu deixei uma alternativa outros para quando nenhuma dessas alternativas se encaixava e escrevia embaixo qual era a maneira que você tinha descoberto o meu canal. Lendo as respostas que as pessoas fizeram, eu descobri que as pessoas estavam com tanta gana, vontade de falar, de explicar, que elas apertavam outros e elas respondiam embaixo exatamente uma das alternativas que estava lá em cima. Não, vocês estragaram a minha pesquisa, não era para fazer isso. Se vocês se enquadravam em alguma das alternativas, era para responder uma delas. Então, por exemplo, algum canal que acompanho deu joinha, comentou o seu canal e eu fui ver. Isso daqui deu 4%. Mas aí você vai ver o outros, que deu 10%, a maioria das pessoas, eu vi porque o Cauê Moura comentou, eu vi porque o Castanhari compartilhou, eu vi porque o Jovem Nerd falou. Pô, então se você viu porque o Castanhari, o Jovem Nerd e o Cauê compartilharam, você tinha que ter marcado essa alternativa aqui e não colocado outros e falar embaixo, Cauê, o Jovem Nerd, o Castanhari. Tudo bem, legal, pelo menos eu fico sabendo quem foi que compartilhou, mas não foi esse o objetivo da minha pergunta, né? Então meio que deu uma estragada. Pelo menos 10% aí que poderiam estar distribuídos em outros lugares. Porém, o que me surpreendeu muito foi a alternativa que ganhou. 25% também, 1/4 do público, conheceu o meu canal pela indicação da barrinha lateral do YouTube. Eu achei isso muito interessante. Foi por vídeos recomendados mesmo pelo YouTube. Não foi nem por mim ou porque alguém compartilhou numa timeline ou alguma coisa assim. Compartilhou na timeline, no Twitter, você deu 20%. Tá, quase igual, mas deu 20%. Deu 5% a menos aí. Por busca ativa no Google mesmo, no YouTube, através de palavras-chave e de assunto, né? 20% também, 21%. Essa daí já era uma alternativa que eu achava que ia dar mais gente, mas me surpreendeu que tenha sido por vídeos indicados pelo YouTube. Também esqueci de colocar aqui uma alternativa que era a de não lembrar, porque eu sei que muita gente simplesmente não lembra como conheceu o meu canal, especialmente essas pessoas que estão há mais de 2 anos aí acompanhando. E teve aí umas 95 pessoas que comentaram que já me conhecem antes do YouTube. Eu não sabia que tinha 95 pessoas que eram amigas minhas, pessoais mesmo, ou que eu já tinha conhecido, que acompanhavam o meu canal. Então eu acredito que tem aí alguma trollagem também de algumas pessoas. Outra pergunta, que essa daqui era optativa, você só respondia se fosse o caso. Se você teve uma impressão negativa do meu canal logo na primeira vez, tá? E isso é muito importante para mim, para saber como reter o meu público por mais tempo, né? Por que ela foi negativa? Então é claro, se a sua primeira impressão do meu canal foi positiva, você não precisava responder essa pergunta. E ainda assim, um monte de gente clicou na resposta outros e escreveu: nada me incomodou. Se nada te incomodou, não era para ter respondido esta pergunta, nem outros e nem nenhuma alternativa. Era simplesmente para ter pulado esta pergunta e ido para a próxima. Mas a pessoa quis responder: nada me incomoda, eu adoro você. Beleza, obrigado. Fico feliz aí, recebi os elogios, mas estragou minha pesquisa do mesmo jeito, tá? Mas porque foi um elogio, eu vou desculpar. Agora, das pessoas que não gostaram da minha apresentação logo no começo, a maioria, coisa de 40%, reclamou do aspecto do cenário.
que é um cenário que não existe. Na verdade, o cenário é o meu quarto, pura e simplesmente, que muitas pessoas dizem que é inclusive muito charmoso, que é uma coisa extremamente autêntica e espontânea, né? Mas eu concordo que muita gente não está acostumada a esse tipo de coisa, né? O pessoal faz um cenário bonitinho ou monta um chroma key e tal, que não é o meu caso. O outro que é realmente relevante é 15% que não gostaram do assunto que eu estava abordando, que era o que eu imaginava que ia aparecer, né? Muita gente que chegou até mim através de um vídeo que alguém compartilhou ou que procurou na internet, não gostou da forma que eu estava abordando, não gostou do assunto que eu estava abordando e teve uma impressão negativa a meu respeito. Super entendo. E aí, né, a outra pergunta, que caso a primeira impressão que eu tenha gerado em vocês tenha sido negativa, se eu conseguir reverter ela para positiva e como? E a maioria das pessoas, 62%, escreveram que foi eu me posicionando sobre outro assunto. Então a pessoa não tinha gostado de algum assunto que eu tinha abordado e depois, como eu me posicionei de uma forma que ela concordou em outro assunto, ela mudou de opinião a meu respeito. E 10% que gostaram da minha atitude de me corrigir nos meus vídeos. Então, às vezes discordaram do que eu falei num vídeo, mas depois eu me corrigi num outro vídeo e a pessoa passou a ter uma opinião mais positiva a meu respeito. E aí depois eu fiz uma pergunta sobre o que incomodava as pessoas no meu canal. Ou seja, não precisava ter uma opinião positiva ou negativa a meu respeito, simplesmente o que incomodava. E eu fiquei muito feliz de saber que mais de 40% das pessoas falaram que nada incomoda. É sério, isso é extremamente gratificante para uma pessoa que produz conteúdo na internet, saber que tá acertando, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Então eu fiquei muito feliz dessa resposta. As outras maiores reclamações, 35%, foi exatamente a frequência dos vídeos, que tá baixa. Eu tô tentando corrigir isso, tá, gente? Vocês perceberam, eu tô tentando postar com mais frequência, mas infelizmente quanto maior a frequência, menor a qualidade. Então tem que fazer aí um equilíbrio das duas coisas. 6% que dizem que os vídeos são muito longos, 3,5% diz que a edição podia melhorar, também super entendo. 2,5% dizem que o áudio ou a imagem podiam melhorar. E curiosamente, só 4,5% falaram que o cenário podia melhorar. Então, quer dizer, um monte de gente que reclamou do cenário agora falou assim, eu já me acostumei, sei lá, eu imagino, né, que a pessoa já tenha se acostumado e não esteja mais preocupada. Essa pergunta que eu fiz aqui depois na sequência, eu já sabia meio que a resposta, até pela questão numérica, né? Eu tenho muito mais pessoas que me seguem no YouTube do que no Facebook. A minha página no Facebook tem 60 mil curtidas, enquanto no YouTube eu tenho 200 mil inscritos a mais do que isso. E o meu Twitter, coitado, não tem nem 30 mil seguidores, tá? Então não serve muito como parâmetro. Mas eu queria saber como que as pessoas ficam sabendo, né? O quanto as pessoas acompanham, e 80% acompanham só pelo YouTube mesmo. A outra pergunta, que era totalmente derivada dessa, 40% das pessoas disseram que não tem saco para acompanhar Facebook e Twitter e por isso só me acompanham no YouTube mesmo. Enquanto 22% nem sabiam que eu tinha uma fanpage no Facebook ou que eu tinha um Twitter. Por favor, me acompanhem lá. Eu falo muita merda no Twitter. Vale a pena vocês irem lá, nem que seja para vocês ficarem com raiva de mim, se decepcionarem comigo ou darem alguma risada. Eu compartilho muita coisa legal no Twitter e eventualmente eu coloco coisas da minha fanpage lá no Facebook que são materiais anexos. São vídeos que eu não coloco aqui no YouTube ou são textos e comentários que quem só acompanha pelo YouTube tá perdendo. A outra pergunta sobre a interação que as pessoas têm com o meu canal, isso também já era imaginado pelos números, né? Então metade, basicamente, né, 51%, dizem que apenas dão joinha negativo, não comentam, não compartilham, não fazem nada. 2,5% que também compartilham, uns 2% só que comentam, alguma coisa assim, e uns 6% que compartilham e dão joinha negativo. E 27% dos que responderam a minha pesquisa não avaliam, não comentam, não compartilham, nem nada. Só assistem. E é interessante porque isso faz diferença, né? Quanto mais você compartilha o vídeo, mais o meu trabalho fica conhecido e fica sendo reconhecido. Porque eu não peço, geralmente, para as pessoas compartilharem meus vídeos, nem se inscreverem no canal e essas coisas que todos os outros blogueiros geralmente pedem. Aparentemente, isso faz diferença para os números do YouTube. Porém, a minha pergunta na sequência foi exatamente perguntando se ia fazer diferença eu fazer essa cobrança, né? E a maioria das pessoas falou que não. 40% falou que não. 15% falou que talvez e 11% falou que sim, ia fazer diferença, eu ia lembrar de me inscrever no seu canal, ia lembrar de compartilhar meus vídeos ou de dar joinha, caso você falasse isso diretamente pra mim. E 30% falaram que já fazem isso mesmo sem eu pedir, que é a minha intenção inicial, né? Era que esse 31% fosse todo mundo, mas enfim. Depois eram as perguntas mais de cunho comercial, né? Que eu queria saber o quanto eu queimaria meu filme se eu vendesse produtos associados, né, ao meu canal, ou as frases, ou os assuntos que eu abordo, em que a grande maioria me apoiaria, né? Apesar de que a maior parte deles, metade basicamente de todo mundo, falaria que não compraria porque
porque não tem interesse, o que também super entendo. A maioria das pessoas pagariam para ver algum curso ou alguma palestra minha, 25%, que eu acho também super legal. O grande problema de cursos e palestras é que eu tenho que me deslocar até esses lugares e principalmente eu tenho que dar algum certificado. Isso era um problema que eu tinha, mesmo antes de fazer canal no YouTube, com relação aos meus cursos. Você dá um certificado que seja válido para um concurso, que seja válido para uma admissão, alguma coisa assim, que é o que muita gente quer, você tem que estar vinculado com uma empresa de ensino. Então, por enquanto, eu só estou dando curso e palestras quando me convidam. Então, vocês fiquem antenados na minha fanpage, porque eu sempre aviso lá no Facebook, ou no Twitter, porque eventualmente eu aviso também onde eu vou dar curso e aonde eu vou dar palestra. Fiz uma pergunta sobre Patreon também, né? Se por um acaso eu fizesse um Patreon, ou se eu entrar num período de vacas magras aí, ficar sem dinheiro e não achar uma outra maneira de manter a minha atividade no YouTube, né? Ou seja, eu vou ter que parar de fazer vídeo para me dedicar a outra coisa. Eu queria saber aí qual era a receptividade de vocês com relação a isso. E a maioria das pessoas concordou que eu deveria fazer, mas óbvio, a maioria falou que não contribuiria com nada, que é o que acontece com a maioria das pessoas, dos blogueiros que apelaram para o Patreon ou Patreon. Aí um número razoável aí, pelo menos, sei lá, uns 30% falaram que contribuiriam com alguma coisinha aí se eu pedisse. Bom saber pro futuro. Aí aqui no final, só sobre material compartilhado, tá? Coisas que eu coloco nos meus vídeos, que eu ponho na descrição do meu vídeo, canais e textos que eu recomendo para as pessoas. Eu geralmente nos meus vídeos recomendo outros vídeos meus ou de outras pessoas, e eu queria saber com que frequência as pessoas vão lá conferir. E mais de 60% das pessoas dizem que conferem quando dá, mas nem sempre olham, tá? Só 14%, quase 15%, conferem sempre que eu posto. Então é interessante, porque vale a pena vocês conferirem, tá? Bom, eu já falei disso daí no meu último vídeo, então não vou ficar repetindo. Eu entendo que de vez em quando a pessoa não tem vontade de ver, mas acho que vale a pena. Se vocês conferem a descrição dos meus vídeos, que geralmente são muito longas, eu coloco todos os links na descrição, as fontes, as referências e tal, quem confere? 18% dizem que conferem sempre e 18% falam que às vezes esquecem, às vezes continuam compartilhando. Eu acho que vale a pena aumentar esse número aí de 18% para, sei lá, uns 60%. Depois eu fiz uma pergunta sobre as tags, as anotações dos meus vídeos. Eu não gosto de fazer anotações, mas é que de vez em quando eu esqueço de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, ou eu tenho que corrigir algum erro que eu cometi e eu não tô a fim de gravar outro vídeo, então eu corrijo na tela. E as pessoas vieram falar que quem usa celular não tem essa possibilidade. Então, essa resposta meio que acabou ficando só para quem vê em desktop, né, ou laptop, não em quem vê no celular. E é legal que 45% dessas pessoas que veem essas anotações clicam nelas. Ou seja, quase metade das pessoas clicam nas anotações, ou seja, elas funcionam. Agora o YouTube fez uma nova ferramenta que é um izinho, né, dentro de uma bolinha branca que fica nesse cantinho aqui, que é onde eu linko alguns outros vídeos que eu recomendei durante o vídeo. E esses links, eles aparecem inclusive no celular. Então eu tô dando preferência também para esse tipo de ferramenta que eu achei bem interessante. E tem uns 10% que dizem que aquilo atrapalha muito e desabilita logo no começo. Que eu acho ruim por causa disso, né? Às vezes é uma informação relevante que você tá perdendo, ou alguma até opinião que eu já corrigi, tá? E que você tá aí aprendendo errado ou tá ouvindo errado porque não tá vendo a minha correção, tá? E a última pergunta: é muito comum eu receber reclamação de alguns inscritos dizendo que o YouTube desinscreveu automaticamente a pessoa do meu canal. Obviamente que 85% diz que isso nunca aconteceu, mas teve aí 15%, quase 16%, que falaram que aconteceu uma ou mais vezes, tá, da pessoa chegar lá e simplesmente não estava mais inscrita. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do YouTube e eles me falaram que isso daqui não procede, que eles não têm nenhuma ferramenta que vá desinscrever uma pessoa do canal. Seria até uma estupidez eles fazerem isso. Eram algumas alternativas bem interessantes. O Tavião, principalmente, me falou uma coisa bem legal, que às vezes a pessoa tem mais de uma conta no YouTube e ela se inscreveu no meu canal em uma das contas, parou de usar essa conta, passou a usar outra, e quando lembrou do meu canal foi olhar e ele tá lá desinscrito e falou: pô, o YouTube me desinscreveu, mas na verdade você nunca se inscreveu com aquela conta no meu canal. Uma outra alternativa é que talvez tenha visto os meus vídeos sem estar logado no YouTube, aí um dia quando fez o login foi olhar o meu canal e não tá inscrito também. E tem pessoas que às vezes nunca se inscreveram no meu canal de verdade, mas como o YouTube tem aquela política de sempre recomendar os canais que você mais assiste, aparece lá uma barrinha com os meus vídeos, a pessoa vai lá e clica e ela acha que ela está inscrita quando na verdade ela não está. Na verdade ela está só conferindo com frequência e aí o YouTube entende que aquele material é do interesse dela e chuta sempre para cima no feed. Ainda que essas explicações sejam muito plausíveis, muito coerentes, e é provável que uma parcela desses 15% aí que reclamaram já terem sido desinscritos tenham caído nesse tipo de pegadinha de desatenção, né, e a pessoa não percebeu, eu acho que é muita gente. No total de pessoas, deu quase 7 mil pessoas, na verdade deu mais de 7 mil pessoas que já foram desinscritas pelo menos uma vez. Será que essas 7 mil pessoas, todas elas foram desatentas? Será que todas elas caíram nesse tipo de problema? Eu não sei, eu não tenho como responder essa pergunta. Outros vlogueiros, outros amigos meus aí que façam vídeos pra internet também podem tentar responder
também com outras alternativas o que pode ter acontecido, ou avisar se recebem também esse tipo de reclamação com muita frequência, tá? Eu concordo que realmente não faz o menor sentido o YouTube desinscrever você do meu canal, mas se isso está acontecendo, talvez possa ser um bug e precise ser corrigido. Se não é um bug, quer dizer que esses 15% aí são muito desatentos, então talvez valha a pena você se inscrever no meu canal com todas as suas contas, ou dá uma logadinha e veja se está inscrito. Se não tiver, dá uma inscrição ali, porque talvez você seja público cativo do meu canal, mas você não está entrando nos números que acabam me favorecendo, né, para que o meu canal tenha mais visibilidade e cresça mais. Bom, esses eram os resultados da pesquisa que eu fiz. Devia ter perguntado um monte de coisa, depois eu pensei em perguntar religião, como se enquadra, talvez perguntar sobre etnia. Depois eu não gosto muito desse tipo de pergunta, mas sei lá, né? Me desculpe se eu ofendi alguma pessoa aí com essa pesquisa, com essas perguntas. E obviamente ficou faltando muita pergunta, ficou faltando muita coisa interessante que seria legal de saber. Mas quem sabe eu não faça outra pesquisa aí, perguntando outras coisinhas que ficaram faltando, perguntando outros detalhes, até com algum outro intuito, né? Como aqueles joguinhos de ética que eu tinha feito há muito tempo atrás no meu canal, né? Pra depois fazer uma discussão com relação a determinado tema. Pode ser, quem sabe, né? O Lúcio Big faz isso direto, talvez eu consiga fazer mais isso aí com mais frequência, certo? Bom, era isso daí. Desculpa eu ter demorado tanto para postar esse vídeo. E um abraço, a gente se vê na próxima e falou!